Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. O requerimento é bem objetivo. Nós, efetivamente, assistimos a mais uma reunião bilateral que um dos assuntos foi, efetivamente, a base das lajes, e dentro da base das lajes, nessa cooperação bilateral, está em causa um processo que, desde o início dessa legislatura, temos debatido por ele, que é a descontaminação dos solos e aquíferos da Praia da Vitória nos locais identificados. Certamente que é importante saber que desenvolvimentos foram conseguidos no âmbito da cooperação técnica e científica, no âmbito da defesa, no âmbito da formação, no âmbito da segurança mundial. E, portanto, cá está o Sr. Ministro para nos dizer, para além daquilo que são os comunicados, efetivamente, certamente por trás dos comunicados e daquilo que aparece nos comunicados, que por vezes divergem entre aquele que é o comunicado do Governo Regional, aquele que é o comunicado do Governo da República e aquele que é o comunicado da parte americana, por vezes há divergências, mas nada melhor que em voz viva obter os devidos esclarecimentos. Em concreto, sobre o processo da descontaminação, foram criadas elevadas expectativas desde a primeira bilateral, após 2015, após o Governo Regional ter enviado para o Governo da República aquilo que seria uma estimativa do valor da descontaminação por ano, cerca de 100 milhões de euros. Nesse sentido, foi criada uma expectativa de que iria existir um processo de descontaminação e um processo de descontaminação total, como exigem os partidos com assento parlamentar nesta Casa, como exige o Governo Regional e como exige a Câmara Municipal da Praia da Vitória. A verdade é que a primeira bilateral foi chamada da bilateral da desilusão, porque o Governo Regional aquilo que veio publicamente dizer é onde é que está o Governo da República e a sua responsabilidade perante este processo. A segunda bilateral, uma bilateral de contactos e novamente de expectativas para a existência de um plano, ou seja, de medidas e ações com calendário, com financiamento, com transparência, com objetividade e com coordenação para efetivamente haver esta descontaminação total. E chegamos a uma nova bilateral. Aliás, convém recordar que o Governo Regional dos Açores deu prazo de 6 meses ou até uma nova bilateral para nascer este mesmo plano. Nós estávamos todos na grande curiosidade com como é que seria este plano, o seu financiamento, aliás, até mesmo no cumprimento da Lei das Finanças Regionais, e a verdade é que daquilo que foi público, em termos de posição pública, nós não conseguimos encontrar nos comunicados esta objetividade e esta transparência, de modo a existir um conjunto de ações e de medidas que tenham início e tenham fim para a descontaminação total do que existe. E é nesse sentido que nós queremos perceber nesta bilateral, para além de todas as outras temáticas que efetivamente possam ter sido discutidas, acertadas e planeadas para o futuro, ouvi-se falar muito em planeamento e não em atitude concreta. Voltamos a ouvir falar em planeamento, em intenção de, mas em concreto, para aquilo que foi, e eu falo à luz daquilo que foi, aquilo que foram os 3 comunicados, não percebemos em concreto a existência dessa objetividade para a descontaminação. E o que é que se iria fazer, para além dos sítios identificados para essa mesma descontaminação total, o que é que seriam os próximos passos? Porque isso também interessa para saber qual é que são os próximos passos para se tentar compreender a descontaminação, se está confinada efetivamente àqueles locais ou se está alargada. E, portanto, era em todo este sentido que pedimos explicações ao Sr. Ministro que nos possa explicar com objetividade o que é que foi acertado
o que é que foi comprometido relativamente ao processo da descontaminação da Ilha Terceira e também sobre um conjunto de temáticas internacionais que envolvem efetivamente a segurança, a formação, a cooperação científica, que são sempre temáticas também extremamente importantes. Muito obrigado.